E nós vamos dar continuidade ao nosso texto, falando hoje pela manhã sobre pelo menos 3 considerações pelas quais nós devemos receber os nossos irmãos, e vamos dar sequência no versículo 7 ao versículo 13. Não sei como que está o som aí atrás, se está legal ou não. Esse microfone não está... Romanos capítulos 15, versículos de 7 a 13. Esse vai ser o nosso texto de hoje. E eu queria começar pensando juntamente com os irmãos sobre uma grande questão que envolve o século presente, o sistema qual nós estamos vivenciando nos dias de hoje, é a expectativa do que podemos fazer. Nós estamos com 2 jovens na nossa igreja que possivelmente no semestre que vem estarão fora, estarão não vivenciando aqui em Tararé, vão vivenciar outras experiências, outras realidades, porque vão estudar fora. E esse talvez seja a maior perspectiva de todo pai, de toda mãe. Eu criei meu filho, eu quero que ele faça uma faculdade para se tornar alguém na vida, para ser alguém, para ter um trabalho, para ter responsabilidade. Se ele não fez faculdade, que faça um curso técnico, alguma coisa parecida. O fato é que nós somos motivados e nós somos conduzidos a sermos alguma coisa, a fazermos alguma coisa e representarmos alguma coisa. O texto de Romanos, capítulo 15, nos chama a atenção para um propósito de vida. E muitas vezes, nessa perspectiva de querermos ser alguma coisa, de querermos fazer alguma coisa, acabamos meio que se perdendo no percurso, se perdendo na jornada, se perdendo no caminho. E o que acontece muitas vezes é frustração, depressão, em tristezas profundas, porque não atingimos o objetivo. Não atingimos aquilo que sonhamos. E passamos, então, toda uma vida lamentando. As clínicas de psicologia sempre estão recebendo pessoas frustradas, pessoas tristes. E nessa geração atual, a qual a gente tem aí um problema muito sério chamado depressão, tem assim levado muitas pessoas sem uma perspectiva de vida, sem uma consideração daquilo que realmente importa. Não é à toa que nós temos muitas vezes recebido notícias de pessoas que acabam dando cabo da própria vida porque perderam a alegria de viver, perderam a expectativa, perderam a motivação. E nessa circunstância, nessa realidade, a minha proposta aqui hoje é trazer a você uma nova perspectiva, levar você a considerar sobre essa perspectiva que acabamos de cantar, que acabamos de ouvir. Cristo é real, Cristo vale para a vida do ser humano, Cristo ainda é o meu refúgio, Cristo ainda é a minha segurança. Eu não perdi essa perspectiva e nunca vou perder, porque ela é me garantida pelo Deus dos deuses, pelo Senhor dos senhores. Então Paulo, ao caminhar para o final da epístola de Romanos, ao concluir essa praticidade de tudo aquilo que ele chama atenção, de tudo aquilo que ele descreveu desde o capítulo 12, na praticidade daquilo que deva se viver, aquele que encontrou a misericórdia de Deus, aquele que entendeu o que Deus fez, Paulo então vai chamando a atenção, olha, a sua prática é desenvolvida pela característica do amor mútuo, pelo envolvimento do perdão, pela praticidade de você receber o seu irmão. Romanos 14 chama a nossa atenção exatamente dessas 2 linhas de que, olha, não existe aquele que seja melhor, aquele que seja pior. Nós somos iguais. Não tem o crente fraco, por mais que você seja um pouco mais experiente, receba o seu irmão. Abrace o seu irmão. Traga-o de volta. E nessa jornada de que, olha, você ao receber, ao você entender as perspectivas do seu irmão mais frágil, você tem que compreender de que na sua liberdade, naquilo que Cristo te alcançou para você ser livre, você abre mão para não ser empecilho, para não ser escândalo, para não ser tropeço pelo seu irmão, ao seu irmão. A sua vida tem que servir de motivação, a sua vida tem que servir de edificação para quem está olhando para você. Porque as pessoas ao olharem para você, elas vão ver Cristo,
vivendo em você. Não apenas, é aí que está o problema maior da nossa geração, porque nós pensamos num Cristo falado. Nós queremos falar de Cristo, mas queremos viver pouco Cristo. Queremos ouvir de Cristo, mas queremos viver pouco aquilo que Cristo nos motiva a viver. E aí está o problema que o apóstolo Paulo aponta, que na minha liberdade eu não posso usá-la por meio de fazer o meu irmão pecar. Romanos 14 descreve isso. No capítulo 15, então, nós fomos desafiados pelo apóstolo Paulo hoje pela manhã a receber não apenas os fracos, mas todos. Então Paulo descreve, nós que somos fortes, devemos suportar, servir de apoio, servir de alicerce, servir de meio para poder fazer com que aquele que está ao nosso lado seja edificado. Então perceba que o evangelho, ele é olhando para o outro, é servir de bênção para o outro. E terminamos exatamente assim pela manhã. Você foi abençoado para abençoar. Você não é uma cisterna, você não é um poço aonde só recebe. Muito pelo contrário, quando Deus te abençoa, você tem que abençoar. Você tem que passar adiante. Porque foi para isso que você foi chamado. Para servir de bênção à vida daqueles que estão à sua volta. E aí, então, versículo 7 ao versículo 13, o apóstolo Paulo, então, descreve assim para a gente. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei o teu nome. E outra vez diz, alegrei-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez, diz Isaías, uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, traga essa motivação de vida contigo ao coração de todos nós na noite de hoje, quando vamos comungar também e participarmos da sua Santa Ceia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A grande primeira perspectiva que o apóstolo Paulo chama a todos nós a uma consideração é de que, olha, aceite os irmãos, aceite uns aos outros para glorificarmos a Deus. Percebam que o foco desse texto chama a atenção sobre como glorificarmos, vivemos para isso. Então, receber o irmão, trazer o irmão, vivenciar com o irmão, amar o irmão, zelar pelo irmão, cuidar do irmão, é uma maneira de nós glorificarmos o nome do nosso Deus. Quando a gente tem essa perspectiva de vida, quando a gente começa a compreender isso, entendendo que aquilo que o Senhor Jesus fez, e é interessante essa ação, porque quando a gente olha, por exemplo, para Lucas capítulo 15, Jesus narrando as parábolas ali do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma perdida, ele chama a atenção de como é que ele recebe as pessoas. No contexto, ali a gente percebe que ele está chamando a atenção de que ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio receber. E é interessante isso, porque receber quem? Receber pecadores. No livro dos evangelhos, chama a atenção, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pessoas doentes. Porque os justos não precisam de médico, e sim os enfermos. Jesus veio chamar pecadores. Como é o caso da parábola do fariseu, do publicano e do fariseu, quando o publicano bate no peito e diz, olha, Deus tem misericórdia de mim. Então, olhando para essa perspectiva de Jesus, Jesus recebe pecadores, Jesus recebe pessoas falhas, como eu e você. Portanto, quando nós temos a oportunidade de glorificarmos a Deus, nós temos essa oportunidade em receber pessoas falhas, pessoas frágeis. Pessoas que às vezes não vão me agradar pela sua fala, não vão me agradar pelo seu comportamento, não vão me agradar pela sua postura, pela sua atitude de vida. Mas pessoas que, conforme diz Romanos capítulo 14, Cristo morreu por elas. Cristo pagou um preço alto por elas. Você está aqui hoje
porque Cristo te recebeu. Você está aqui hoje porque você foi alcançado. E você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor que te diz o seguinte, que olha, você é precioso por demais, não porque você é a última bolacha do pacote, mas porque você foi alvo do sangue de Cristo. Jesus morreu na cruz para que os seus pecados fossem perdoados. E para que você reconsiderasse a sua vida, reconsiderasse as suas ações, reconsiderasse as suas atitudes e reconhecesse o senhorio do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Receber a Cristo como Senhor e Salvador é o que te dá a capacidade de viver para glorificar o nome dEle, comungando, em plena comunhão, em pleno recebimento de uns para com os outros. É interessante que quando a gente tem essa perspectiva, quando a gente vive essa realidade de receber, ou seja, literalmente a ideia é intensifique para receber, faça de tudo para receber. Algumas vezes nas nossas casas nós temos o hábito de receber pessoas. Quando a gente não tem pessoas que a gente seja do nosso convívio, eu não sei se você já percebeu, a gente sempre prepara um pouquinho melhor, né? A gente vai lá, faz um cafezinho, coloca um agrado a mais, faz isso, faz aquilo outro. É uma casa ou outra que às vezes assim, você vai quando você já é de a casa e é a mesma recepção, e é a mesma atitude quando recebe uma pessoa de fora, e assim vai. Normalmente nós sempre queremos manifestar um agrado melhor, para que a pessoa se sinta bem recebida, para que a pessoa se sinta amada, para que a pessoa se sinta querida. Paulo está chamando exatamente essa atenção. Olha, agora não é o forte, não é o fraco, não é aquele que de alguma maneira tem uma situação um pouco diferente da minha, um pouco complexa em relação àquilo que eu creio. Nós, em Cristo Jesus, devemos receber a todos, sem exceção. Porque todos esses que estão sendo recebidos foram assim alvos da graça do Senhor Deus. Então, o que é que tem que te motivar a receber o seu irmão? É aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O que é que tem que te motivar a abraçar o seu irmão? É aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E é exatamente isso que vai te levar a glorificar a Deus quando você está em plena comunidade, em pleno envolvimento mútuo. É quando você começa a olhar para o indivíduo e fala assim, olha, Cristo alcançou essa pessoa e eu preciso recebê-la como meu irmão. Eu preciso abraçá-la como parte de mim. Essa é a primeira característica que nós temos de vivermos para glorificarmos o nome de Deus, é recebermos uns aos outros mutuamente. A gente às vezes acha que é o fato de trazermos o dízimo, acha que é o fato de tocarmos alguma coisa, acha que é o fato de limparmos a igreja, acha que é o fato de frequentarmos religiosamente a igreja. Não. A maneira como você manifesta glorificar o nome de Deus está do seu lado. Está com a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Está talvez lá na sua casa, juntamente com a sua família. Está lá juntamente com os seus filhos. Está aí juntamente com o seu irmão querido. Esse é o primeiro alvo que você tem para manifestar a glória do Senhor Deus. Segunda questão que o apóstolo Paulo menciona para a gente é de que glorificar a Deus também foi o alvo e é a manifestação das promessas de Deus. É interessante porque se eu citei no versículo 7 de que Cristo me recebeu e eu fui alvo desse amor, tanto na manifestação das parábolas citadas de Lucas 15 e outras particularidades dos evangelhos, da mesma maneira isso vem escrito. Ou seja, percebam o seguinte, já estava escrito de que nós estaríamos aqui, conforme João capítulo 17, quando Jesus fala assim, eu não oro apenas por esses que estão aqui, mas também por aqueles que hão de crer em mim. Você e eu já fazíamos parte dos planos de Deus para sermos salvos, para sermos alcançados. E é interessante porque, olhando para algumas particularidades da Bíblia, a gente vai perceber exatamente isso. Por exemplo, veja lá comigo em livro de Joel, não Jó, mas o livro de Joel. É como diz uma irmã, pastor, cadê o livro? Levaram da Bíblia. Foi embora.
Joel capítulo 2, versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perceba, lá no Antigo Testamento, está entre Amós, para você se localizar bem aí, não sei se vai ajudar bem, e o livro de Oséias. E para ajudar bem, está aí, perto do meio da Bíblia, né? Entre Gênesis e Apocalipse. Não sei se ajudou, mas o complicou, mas, né? Mas também tem aí na tela, facilita a vida, né? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, sim, como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Ainda, no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 13, veja lá o que o Senhor chama a atenção com o profeta Isaías. Isaías capítulo 46, versículo 13. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Ainda, Isaías capítulo 49, versículo 6, o Senhor Deus descreve da seguinte maneira ao povo: disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurardes as tribos de Jacó, e tornardes a trazer os guardas de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para serem a minha salvação, até a extremidade da terra. É interessante porque, quando o apóstolo Paulo menciona lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9, né, a perspectiva da salvação, quando ele descreve como perguntando, indagando aqueles que estavam, pois que somos nós mais excelentes, pensando nos judeus? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum só. Esse Deus, ele não o poupou, ele não fez as circunstâncias, contrário, ele não foi parcial para um povo apenas. Porque todos nós, independente sendo judeu ou sendo gentil, estávamos debaixo do pecado. E a salvação veio para todos. Para todo aquele que vinha a crer. Para todo aquele que vier depositar a sua fé. Ainda em Romanos capítulo de 9 a 10, quando o apóstolo Paulo indaga os judeus sobre essa perspectiva, ele vai dizer o seguinte no capítulo 10, versículo 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, visto que com o coração crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Veja o versículo 17 desse mesmo capítulo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quem está disposto a crer, quem está com os ouvidos prontos para ouvir a palavra do Senhor e crer, é salvo. Essa é a perspectiva de Romanos capítulo 15, que o apóstolo Paulo menciona. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Jesus foi aquele que foi o condutor das promessas de Deus. Ele concretizou. Ele realizou as promessas. Todas as promessas feitas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que apontavam para a nossa salvação. Vivemos para glorificar o nome de Deus. Vivemos para exaltar o Senhor. Porque fomos salvos. Foi planejado desde o início dos tempos. Desde os tempos eternos. Você está aqui, meu irmão. Você está aqui, minha irmã. Porque sim, desde os tempos eternos já era plano de Deus alcançar o homem pecador. Alcançar a mim e alcançar você. Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Deus não foi pego de surpresa com a pandemia. Muito pelo contrário, são circunstâncias e são situações que Deus usa para que eu
e você possamos crer, possamos confiar. Porque é através da fé, é através dessas promessas, é através dessa salvação que nós chegamos à plena convicção de salvação. Veja o versículo 8, digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Ou seja, ele já tinha falado aos judeus, e ele veio falando constantemente, examinai as Escrituras, João capítulo 5, versículo 39, porque são elas que testificam de mim, são elas que manifestam a minha graça, são elas que manifestam o meu amor. Quando a gente tem essa perspectiva de vivermos para a glória do Senhor Deus, nós recebemos os nossos irmãos e nós vivemos alicerçados sobre essas promessas da salvação do Senhor nosso Deus. Nós vivemos para glorificarmos o nome do nosso Senhor, não porque somos melhores que os demais, não é isso, mas porque entendemos e compreendemos o que o Senhor Deus fez ao longo da história da humanidade. Entendemos e compreendemos a ação dele. Vivemos para manifestar, vivemos para glorificar o nome dele. E é interessante isso, porque o apóstolo Paulo vai chamar a atenção em 1 Coríntios 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, em Cristo Jesus nós alcançamos o objetivo estabelecido da criação do homem. Vivemos para glorificar o nome do Senhor. Vivemos para exaltar o Senhor. Você hoje frequenta uma igreja, eu hoje frequento uma igreja, estamos juntos, pessoas diferenciadas, pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todos os costumes, de todas as formas. Estamos juntos. Algumas vezes temos muito mais afinidade do que com aqueles que são do nosso sangue. Sabe por quê? Porque nós atingimos o alvo estabelecido, juntos como igreja. Juntos como povo de Deus, vivemos para glorificar o nome de Deus. Essa é a perspectiva que nós temos de salvos. Para que os gentios, veja o versículo 9, glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome, segundo Samuel capítulo 22, versículo 50. E também esse mesmo texto está lá em Salmos capítulo 18, versículo 49. A palavra do Senhor desafia-nos, chama a atenção por meio desses exemplos que o Senhor Deus deu ao apóstolo Paulo para destacar, para dizer, olha, não foi à toa, não é acaso, não foi acidente, foi o plano da salvação estabelecido, que você viva para glorificar o nome do Senhor. Como é bonito quando a igreja do Senhor louva. Como é bonito como nós vemos as pessoas engrandecendo ao Senhor, seja por meio da voz, seja por meio dos instrumentos, mas principalmente por meio da sua vida. Você e eu fomos alcançados para este fim, glorificarmos o nome do nosso Senhor. E o meio foi a salvação. A forma foi a forma que Cristo encontrou na cruz do Calvário. É interessante o versículo 10, e outra vez digo, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E versículo 11, outra vez, louvai ao Senhor, todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. Todas essas citações do Antigo Testamento, de Deuteronômio capítulo 32, versículo 43, de Salmo 117, versículo 1, e Isaías, conforme nós lemos nos últimos textos, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios o esperarão. Paulo descreve para nós de que, olha, nós fomos alcançados, nós fomos salvos para cumprimento das promessas que Deus havia feito, já lá no livro de Gênesis. Lembra? Quando ele chama a atenção de Abraão? Abraão, em ti todas as famílias da terra serão benditas. Perceba como que isso vai desenvolvendo. Perceba como que isso vai acontecendo. A gente não sabe quem faz parte, muitas vezes, da nossa geração. Nós não sabemos a quem nós pertencemos. Se você não tem lá uma estrutura familiar na sua família, você não sabe se o seu avô, principalmente nós brasileiros, você não sabe se o seu avô, se o seu tataravô, se o seu bisavô era índio, era negro, era branco, você não sabe.
Mas uma coisa eu tenho plena certeza, eu tenho plena ciência de que, uma vez que eu criei, uma descendência direta da minha vida chama-se Abraão, porque ele creu. E a palavra do Senhor Deus me chama a atenção de que aquele que crê também é filho de Abraão. Você crê nisso? Você é salvo? Então, meu irmão, você foi salvo para glorificar o nome do Senhor. Então, olha que perspectiva de vida. Claro que eu quero uma casa. Claro que eu quero que meu filho cresça, os dois amadureçam, sejam homens de sucesso, sejam homens de negócio, sejam professores, sejam isso, seja qual for a profissão deles. Mas a perspectiva melhor de vida que eu posso sonhar para eles é que eles sejam pessoas que glorifiquem o nome do Senhor. Que a família deles, e eu acredito que você tem que ter isso para a sua família também, você tem que ter isso para os seus filhos também, você tem que ter isso para a sua vida também. Deus, eu vivo com o único propósito, eu vivo para glorificar o teu nome. E é interessante porque as circunstâncias, às vezes, podem nos levar a chatear. Lembra que é por conta disso que o apóstolo Paulo trata de Romanos capítulo 12 até Romanos 14. Porque havia circunstâncias, havia situaçõezinhas, a gente junta a família, mesma família, né? Já dá problema, imagina juntar a igreja com pessoas diferentes. Paulo então vai pontuando, item por item, chamando a atenção. É assim que vocês vão descrever, é assim que vocês vão viver, é dessa maneira que vocês vão se comportar. Aí, como a gente viu hoje pela manhã, qual é o exemplo? Tá, você está falando isso, Paulão? Então me diga aí, qual é o exemplo que a gente tem? Jesus Cristo. Capítulo 15, versículo 3. Portanto, cada um de nós não agrade o seu próximo no que é bom para a edificação, porque também, versículo 3, Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que me injuriaram. O meu padrão é Jesus Cristo. Ele é o exemplo a ser imitado. Ele é o exemplo a ser buscado. Ele é a motivação da minha vida. Ou seja, todas as vezes em que eu me deparar com uma circunstância de relacionamento, de vivenciar com a igreja, de qualquer circunstância que possa me trazer abatimento, que quando eu não estiver entendendo, às vezes, a fé do meu irmão, porque talvez ela seja mais avançada do que a minha, ou porque eu seja mais frágil do que ele, eu não tenho que olhar para você, eu não tenho que olhar para aquele que está à minha direita, nem para aquele que está à minha esquerda. Eu tenho que olhar para aquele que está acima de mim. Eu tenho que me motivar por Cristo Jesus. Porque no seu ato de me salvar, diz Filipenses que ele não levou por usurpação querer ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele foi o primeiro princípio de trazer sobre si o princípio de se negar, de abrir mão, para que o nome do Senhor Deus fosse exaltado e glorificado. João descreve isso. Olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E aí, todavia não seja feito como eu quero, mas seja feito como o Senhor quer. Bom, se Cristo viveu para glorificar o nome de Deus, se esse foi a máxima dele, qual foi o resultado imediato? Cruz. Não foi uma outra ação. Foi a cruz. Na cruz, como nós pontuamos pela manhã hoje, quando talvez todo ato do super-herói fosse vencer, fosse lá como fez o apóstolo Pedro, né, salcou a espada e vamos lá, nós vamos junto com o exército, acreditamos que vamos vencer essa batalha. Aí Jesus vai lá, pega a orelha de Malco, coloca de volta. Não é assim que ele que vive da espada vai morrer pela espada? Porque nós não fomos chamados para viver pela espada, nem por armas. Nós fomos chamados para viver pela misericórdia do Senhor. Então, por onde você passar, você tem que exalar essa misericórdia. Você tem que exalar esse bom cheiro. Você tem que mostrar Jesus Cristo na sua vida. E Paulo, então, vai chamar a atenção numa conclusão, numa oração. 3 pedidos o apóstolo Paulo faz para que as nossas vidas, assim, possam atingir esse objetivo de vivermos para a glória de Deus. Primeiro, versículo 3, ele diz assim, o Deus da esperança, percebam como que ele coloca, vos encham de alegria. O Deus de esperança traga a vocês
motivação. Traga a vocês motivação de estar vivenciando, motivação de estar regozijando. Paulo vai escrever aos Filipenses várias e várias vezes chamando a atenção: regozijai-vos sempre no Senhor. É interessante porque o livro de Gálatas vai chamar a atenção de que a alegria do Senhor é uma manifestação do fruto do Espírito Santo. A alegria do cristão não está baseada e não está alicerçada nas circunstâncias, mas está alicerçada na pessoa do Senhor Jesus. Eu sempre citei aqui um livro, e acredito que vale a pena você estar. Ele é de graça, está lá no Ministério da Fiel. Você pode baixar, Torturado por Sua Fé, Haralam Popov. Leia esse livro. Leia esse livro e você vai ver que não importa as circunstâncias, não importa o momento, você vai glorificar o nome de Deus. Porque você foi alcançado para vivenciar e para glorificar e para manifestar alegria em qualquer circunstância. Paulo descreve isso para a gente: olha, eu oro a Deus, eu peço a Deus, eu clamo a Deus, para que o Senhor Deus encha o coração de vocês de plena alegria. Mas como é que eu posso ter alegria? Como é que eu posso ter prazer? Percebam que em 58, 56 e 58, a igreja começa a vivenciar os primeiros indícios de perseguição. Paulo está escrevendo isso daqui lá na igreja, na cidade de Corinto. Depois de quando? Depois de ter sido apedrejado, depois de ter sido perseguido, depois de ter passado por várias e várias circunstâncias, onde as pessoas não acreditavam, não confiavam nele. Paulo não deixou a peteca cair, não se desmotivou por qualquer circunstância. Muito pelo contrário, continuou animado. Quem era que animava esse homem? Quem era que motivava ele? Jesus Cristo. A ação de Cristo. O que é que tem que te animar, meu irmão? Jesus Cristo. Olha para Cristo. Se você talvez encontra a sua vida neste momento tristeza, angústia, abatimento de alma, não permita isso. Mas como que eu faço isso, pastor? Olha para Jesus Cristo, creia nele, confia nele. Eu já creio, então começa a mirar nele, foca a sua atenção nele. Não olhe para aquilo que está à sua volta, olhe para Jesus Cristo, contempla ele. Motiva-se pelo que ele falou. Viva a sua vida por aquilo que ele ensinou. Mas não tire o foco dele. Porque quando você fizer isso, você vai perceber que você é pecador. E quando você começa a perceber que você é pecador, você percebe que você não vai atingir o padrão de Deus nunca. Mas quando Cristo é a sua força, quando Jesus Cristo é a sua ação imediata de confiança, você avança em qualquer circunstância. Você avança em qualquer realidade. É interessante porque Paulo descreve isso. Então eu oro para que Deus encha vocês de alegria, mas também encha vocês de paz. É interessante porque as lutas que a gente passa, elas machucam a gente. Lembra do texto que a gente citou semana passada, quando Paulo chama a atenção em 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 4, versículo 18? Olha, irmão, por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios é uma epístola de conforto. Paulo estava triste, ele começa a epístola chamando a atenção disso. Olha, o momento é difícil, não estão acreditando em mim, não estão tendo confiança no que eu falo. Aí no versículo 14 ele muda a chave. Mas graças a Deus que em Cristo nós triunfamos. É interessante porque Paulo vai encontrar uma motivação real na paz do Senhor, naquilo que Cristo realizou. Veja lá em Colossenses capítulo 3, o que a palavra de Deus descreve para nós. E a paz de Deus, versículo 15, e a paz de Deus para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. A vida de vocês vai ser uma vida diferenciada quando essa paz dominar e reinar no dia a dia da vida de vocês. Ainda é interessante porque no livro de Filipenses, veja o versículo 7 do capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo.
O que me mantém, o que me motiva a viver uma vida para glorificar o nome do Senhor é a paz do Senhor. E literalmente aqui, a paz, ela é descrita como o exército, ou como a guarda, ou como os policiais quando vão à frente, quando tem uma manifestação. E aí eu tive uma ovelha que trabalhou na rota, ele fala assim: pastor, era interessante, porque toda vez que tinha manifestação, a gente colocava os escudos e a gente ia batendo nos escudos. Justamente para aterrorizar, para causar impacto. E guardava o perímetro. A paz de Deus faz isso. Ela guarda o teu coração. Estou passando por lutas. Estou enfrentando dificuldades. Mas a paz do meu Deus está comigo. Eu vou vencer. Eu vou avançar. Se não aqui, já sou vitorioso no céu. Eu não vivo, e eu não prego, eu não sou o tipo de pastor que acredita de que assim, tudo na vida vai dar certo. Porque eu sou cristão. Não, às vezes o sofrimento vai fazer parte do plano de Deus. A gente tem vários casos disso. Olha o livro de Jó, você vai ver isso. Fazia parte do plano. E é interessante porque Jó vai chamar a atenção, é Jó que vai descrever: eu bem sei que o meu Redentor vive. Jó lá atrás já estava manifestando exatamente essa mesma fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Nós não caminhamos numa perspectiva neste mundo, a nossa perspectiva é celestial, é glória. É vivermos para o Senhor. Qual é a sua perspectiva de vida? Se ela estiver alicerçada neste mundo, eu garanto para você que ela é passageira. Mas se ela estiver alicerçada no que Cristo fez na cruz do Calvário, ela é eterna. Porque você vive para glorificar o nome de Deus. E você vai glorificar o nome de Deus no seu casamento. Você vai glorificar o nome de Deus na criação dos seus filhos. Você vai glorificar o nome de Deus no seu trabalho. Você vai glorificar o nome de Deus no pagamento das suas contas. Você vai glorificar o nome de Deus quando o seu amigo, quando o seu irmão, quando a pessoa que talvez seja mais próxima de você, fizer um agravo a você. Porque ninguém está isento disso, não. Todas as pessoas que chegam na igreja, eu sempre digo o seguinte: olha, você sabe que eu, pastor, posso pisar no seu calcanhar. É. Porque eu sou a pessoa que vai estar mais em contato com você. Eu posso pisar no seu calcanhar. O que é que vai me ajudar a vivenciar isso? É olhando para Cristo. É Ele que vai me dar alegria no meio da situação de tristeza. É Ele que vai me dar paz quando parece que o meu coração está angustiado. É Jesus Cristo que vai me motivar. Portanto, meu irmão, olha que oração linda que o apóstolo Paulo faz, para que nós possamos confiar. Ele está falando aos romanos, mas também podemos olhar para nós nessa perspectiva. Eu oro para que vocês tenham alegria, eu oro para que a paz em crença, em fé, abunde em esperança na vida de vocês. Mas mais ainda, eu oro pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. E aqui o poder do Espírito Santo não é falar em línguas. O poder do Espírito Santo não é ter dom de cura. O poder do Espírito Santo aqui é vivenciar Cristo Jesus. Eu oro para que Cristo seja uma realidade na vida de vocês. Eu oro para que a vida de vocês manifeste Jesus Cristo. E quando isso acontece, vocês glorificam o nome de Deus. Portanto, como é que eu glorifico o nome do Senhor Deus? Quando você crê nele. Você já creu no Senhor Jesus? Você já manifestou a sua fé dizendo assim: Senhor Jesus, eu creio no Senhor. Eu quero uma mudança significativa na minha vida. Porque eu estou cansado de viver para mim mesmo. Eu estou cansado de viver buscando a glória para mim mesmo. Eu estou cansado de viver pela motivação errada. Talvez todos que estejamos aqui sejam alcançados, sejam salvos. Mas é importante que eu faça essa pergunta para ti. Você já creu no nome do Senhor Jesus Cristo? Porque se você não creu, não tem como você glorificar o nome de Deus. Não existe como. Você precisa se render, reconhecer quem você é. E você é alguém criado
e no pecado está distante de Deus. E o Senhor Deus veio até a cruz do Calvário para que você tivesse a oportunidade de confiar nele. Isso está escrito. Isso vem antes de você simplesmente chegar aqui dentro hoje. Isso está escrito. Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, ele é ministro da circuncisão. Ele é agente da pregação. Lembra de João capítulo 4, quando a mulher diz lá, a mulher samaritana fala assim, eu sei que a salvação vem dos judeus, né? Mas é nesse poço aqui. Aí Jesus responde para ela que a salvação vem dos judeus. E a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse é o momento de você confiar. A hora é agora de você ser um adorador. A hora é agora de você manifestar glórias ao nome do Senhor Deus. Não é apenas balbuciar glórias ao nome do Senhor, mas é a oportunidade de viver para a glória dele. Segundo, eu quero que você entenda de que, alicerçado no que foi escrito, naquilo que a palavra de Deus narra, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, Deus já havia planejado a salvação daquele que viesse a crer. E talvez você esteja ansioso pelo retorno do Senhor Jesus. Puxa, eu estou cansado de sofrer. Eu estou cansado de passar por isso. Pedro vai chamar a minha atenção e a tua atenção. Olha, se o Senhor Jesus ainda não veio, é porque ele ainda está manifestando misericórdia para aqueles que ainda não creram. Portanto, meu irmão, viva hoje. Viva hoje como? Glorificando o nome do Senhor. Amanhã Deus pertence. Se o Senhor voltar amanhã, glória a Deus. Mas viva hoje. Hoje você glorifica o nome do Senhor? Você glorifica o nome do Senhor hoje com a tua esposa, com o teu esposo? Porque lá é o primeiro lugar aonde isso vai ser manifestado. Seu filho ou sua filha olha para você e fala, puxa, como a filha do pastor Russell Shedd chama a atenção, alguém comentou e falou exatamente isso, que ela falou, olha, eu só sei que meu pai tem pecado, porque a Bíblia diz que ele tem pecado. Mas eu não vi, não posso dizer isso daqui da vida do meu pai. Isso é um testemunho de vivermos para a glória do Senhor. Isso é um testemunho de nós alcançarmos esse objetivo. Já falamos que isso é possível, porque Jesus Cristo nos capacita para isso. Temos o Espírito Santo de Deus para isso. Isso é possível, vivermos para a glória do Senhor. Não é algo impossível, porque se você fala, Cristo, eu quero viver minha vida nas tuas mãos, eu quero me render a ti, você vivenciar a melhor oportunidade da sua vida. Você vai amar como Cristo amou. Você vai se alegrar, você vai chorar, você vai ter os mesmos sentimentos, mas você vai saber que vai estar vivenciando para a glória do Senhor. E por fim, seja você crer, seja na sua circunstância qual você está vivenciando, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção de que isso é prático, não é teórico. Não é só o simples fato de nós virmos a um culto religioso e recebermos algumas palavras. Não, isso é prático. Nós somos alcançados para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Faça tudo que tiver ao teu alcance, para manifestar glórias ao nome do Senhor. Amém?